meus irmãos, meus caros ouvintes, com uma boa noite de salvação. Eu vim aqui falar um pouco sobre a palavra de Deus, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, palavra de ânimo. Estou feliz por estar pregando a palavra de Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 13. Tessalonicenses 4:13, que por título fala exortação à santidade, ao amor fraternal, ao trabalho. O versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que ficaremos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a palavra de Deus vem dizer sobre o arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento dos servos de Deus. Deus, ele foi fiel. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para nos libertar, para nos livrar, para nos resgatar. Porque nenhum pai e nenhuma mãe daria seu filho unigênito, o único, para morrer pela humanidade. Mas Deus, ele teve que dar seu filho unigênito. O capítulo 4, versículo 3 de Tessalonicenses, ele vem falar acerca do que já dorme. Esta expressão refere-se aos crentes que já tinham morrido, cuja alma estava no céu. Não significa que os mortos estejam inconscientes, como num tipo de um sono da alma. Os Tessalonicenses não se compreendia do anexo entre a ressurreição do cristão falecido e o arrebatamento dos vivos. Aos que parece acreditava que os mortos ressuscitariam, mas muito depois da vinda de Cristo. Paulo lhe informou que os mortos em Cristo ressuscitarão
na mesma ocasião em que o Senhor volta para buscar sua igreja. O arrebatamento da igreja. O versículo 4, 14 ao 18, a vinda do Senhor. O evento escrito por Paulo neste versículo, frequentemente chamado arrebatamento da igreja. Para exame deste evento futuro, vê o estudo, o arrebatamento da igreja. O versículo 4 do versículo 18, consolai-vos uns aos outros. Paulo inspira a esperança nos Tessalonicenses, não lhe dizendo que se preparem martírio durante o período do dia do Senhor, a tribulação, mediante a mensagem sobre o arrebatamento. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Crentes de todos os seus tempos se encontrarão de uma só vez nos ares com Cristo, e estaremos todos para sempre com o Senhor. Então, o noivo sai do seu aposento só até a metade do caminho para se encontrar com a sua noiva. E detalhe, a noiva de Cristo é a igreja completa. Então, o noivo sai do seu aposento só até a metade do caminho para se encontrar com a sua noiva. Detalhe, a noiva de Cristo, a igreja completa. Por isso, o cristão que já dorme ressuscitarão os vivos e sabe aos ares para que a noiva esteja completa. Assim como Isaac saiu da sua tenda para se encontrar com Rebeca. O Espírito Santo estava trazendo a noiva Rebeca, tipo da igreja, para entregá-lo a Isaac. Pois o Espírito Santo, que já está com nós, que nos arrebatará até os ares no céu, e nos entregará ao Senhor, a noiva em pessoa. Assim, Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor. E por quê? Ora, porque o casamento para Deus é o termo. Isso indica arrebatamento encerra a nossa vida na terra. Teremos um corpo glorioso para sempre e sempre com Jesus, a partir dali. E exatamente por causa dessas palavras final, dizendo: para sempre com o Senhor, que não fez sentido o arrebatamento e acontecer no final do governo do anticristo, após a grande tribulação. Porque nesse dia o Senhor Jesus descerá até a terra, pisará aqui novamente e lutará contra o anticristo e o seu exército. E porque cremos que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja, ou seja, vai vir buscar o povo escolhido, o povo remido. Então nós sabemos que o arrebatamento da igreja está próximo e Jesus está à porta para buscar o seu povo remido.
Então, que essa noite nós sempre meditar na palavra de Deus, que Jesus, Ele está voltando. O que está acontecendo no dia de hoje é a profecia da Bíblia que está se cumprindo. Muitos dizem, Jesus não volta agora, Jesus não vai voltar hoje, mas ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que a palavra de Deus diz, Deus é o Filho do Homem, Deus não é Filho do Homem para que minta, nem Filho do Homem para que se arrependa. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos pregar mais a palavra de Deus. O Senhor, Ele está na nossa vida. A palavra de Deus diz em Samuel, aquele que me honra, eu honrarei, e aquele que me despreza, será desprezado. Então, vamos honrar a Deus. Vamos honrar a palavra de Deus. Em João 14, ele vai falar sobre um céu, sobre um lugar que Jesus foi preparar para nos receber. Esse lugar significa os céus. Nós vamos andar em rua de ouro e cristal. Nós vamos andar com o Senhor ao lado. Jesus é fiel. Então, que essa noite nós sempre venhamos meditar na palavra de Deus. Que o arrebatamento da igreja está próximo. Muitos se perguntam o que é arrebatamento. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Em Jeremias 29:13 ele vai falar: buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Isaías vai falar também que buscai ao Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus, Ele é um presente, onipotente, onisciente, onipresente, que está em vários lugares. Onisciente, que Ele sabe todas as ciências. Onipresente, onipotente, porque tem todo o poder. Então, que essa noite nós venha meditar na palavra de Deus. E fique com esta palavra. Que Jesus o abençoe. Que Jesus venha abençoando a cada um de nós. Certo? Que o Senhor Jesus venha nos livrando de todo mal.